ao processo de formação de base, né, nós temos que nos remeter, primeiro, quem é o formador? Quem é esse profissional que vai estar à frente desse processo de formação? Qual é o perfil dele? Quais são as competências e habilidades que ele deve possuir para estar desenvolvendo um trabalho numa determinada etapa, numa determinada categoria? Então, definir o perfil desse profissional é muito importante. Ao longo desses anos todos trabalhando com essa área, com essa temática, nós temos uma convicção de que tem determinados profissionais que eles têm um perfil, estão mais aptos a estarem numa determinada categoria. Né? Bom, com relação ao formador, mas aí nós temos uma outra variável, que é o currículo de formação, que é a matriz curricular. Exatamente a matriz curricular. E esse currículo de formação é que vai nortear todo o trabalho. Né? Mas, acima de tudo, também, qual é o público? Qual é a idade? Em que etapa que se encontra esse processo de formação? Né? E o processo em si, né? A sua aplicabilidade. Então, é isso que nós vamos hoje desenvolvermos aqui no curso. Eu começo aqui com essa questão do objetivo da formação. O primeiro deles é desenvolver a técnica do habilidoso. Todos podem jogar futebol, todos. Uns com mais, outros com menos habilidade. Né? A habilidade, a criança, o jovem, ele já traz consigo isso. Né? Agora, o nosso grande desafio, principalmente quando ele chega num ambiente formal, ele chega num ambiente de um clube, com um trabalho sistematizado, é nós desenvolvermos as técnicas, sejam elas gerais e as específicas, né, para desenvolver exatamente essa técnica do habilidoso. Né? E a técnica, ela nada mais é, né, do que um conjunto de fundamentos específicos para cada modalidade. O basquetebol tem os seus fundamentos, o voleibol tem os seus fundamentos específicos, assim também como o futebol. Né? Um outro aspecto importante desse processo, dessa formação, é ensinar a leitura de jogo. Quando nós vamos definir tática, né, o que é tática? Né? A gente sempre parte desse princípio de que tática nada mais é do que a gestão do espaço de jogo, estando com a bola ou sem a bola. Esse é um grande desafio, principalmente lá nas categorias menores, que é a orientação espacial, dela entender o contexto, de onde que ela se encontra. Então, essa orientação espacial é muito importante, até para que ela possa fazer a leitura do ambiente, a leitura do jogo, a leitura das ações do jogo. Ou seja, é a questão interpretativa, cognitiva. Então, nós temos dois aspectos, a técnica e aí entra o cognitivo. E potencializar as capacidades físicas. Né? É claro que nas idades menores, a nossa preocupação é maior com as habilidades motoras, com as habilidades psicomotoras, com as capacidades coordenativas. Né? Mas a partir ali do 12, do 13 anos, nós já temos uma preocupação com as capacidades condicionantes, que são as capacidades físicas, né? E dar suporte psicológico. Dentro desse processo, nós que vivemos esse processo de formação no dia a dia, nós percebemos o quanto que a inteligência emocional é primordial para o sucesso frente desse atleta. E dar esse suporte é muito importante no dia a dia. Agora, é claro que esse profissional que vai estar à frente, e aí é um profissional da psicologia, né? Mas o treinador também, como os outros membros da comissão técnica, bem como o coordenador técnico, eles têm esse papel no dia a dia, de oferecer esse suporte psicológico ao atleta. Se nós pensarmos bem, muitos dos atletas, eles estão longe de suas famílias. Além disso, tem a pressão normal do dia a dia. O futebol é uma modalidade que o atleta ele tem que trabalhar no seu ápice praticamente todos os dias, em todos os períodos. Né? Um pequeno período em que ele tem uma descendente na sua curva, isso pode lhe prejudicar, inclusive, o desenvolvimento
da sua formação. Então, esse suporte psicológico ele é fundamental. Como que esses talentos têm chegado aos clubes? Primeiro, analfabetos motoramente, sérios problemas sinestésicos. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando nós recebemos, muitas das vezes, crianças e jovens ali na faixa etária dos 6 aos 12 anos, 13 anos de idade, muitas das vezes nós temos que fazer trabalhos analíticos até de técnica de corrida. Por que isso? Porque eles chegam totalmente descoordenados. Então, esses atletas estão chegando, essas crianças, esses jovens, estão chegando para nós com essa deficiência. E é um fator, talvez, que possa justificar o trabalho sistematizado sendo iniciado mais cedo. É claro que isso é muito em decorrência daquilo que nós falamos ontem, em função da pouca vivência esportiva, né, da pouca prática esportiva, talvez até mesmo lacunas em termos da educação física escolar, e eles estão chegando com esse problema motor. Pouca capacidade de leitura de jogo, com pouca capacidade de interpretar, né, as ações do jogo, de perceber o problema, de pensar numa solução para esse problema. Como nós falamos ontem, o jogo de futebol mudou, ele ganhou em velocidade. Né? É um jogo hoje que a pressão dentro do espaço ela é muito grande, seja pelo tempo, seja pelo adversário, né? A pressão para que se possa tomar a decisão muito rápido. E como nós também nos referimos à questão da técnica interpretativa, é muito importante que, ao dominar uma bola, ele já esteja com a segunda ação muito bem delineada. O que acontece muitas das vezes com os jovens, principalmente as crianças daquela faixa etária da formação inicial, dos 6 até os 10 anos de idade, por ela ter pouca vivência e pouca experiência, quando uma bola ali é passada, né, naquele momento em que a bola está em sua trajetória, é normal que ele canalize o seu pensamento para dizer assim, com qual parte do pé eu vou dominar essa bola. Quando ele ganha vivência, experiência, com estímulos ricos dos treinos, quando essa bola está viajando, ele já está com a outra leitura. Ele já, na verdade, fez uma leitura do ambiente. Onde está o seu companheiro melhor colocado? Onde está o adversário? E o que eu vou fazer com essa bola? E não como que eu vou dominá-la. Então, essa capacidade de leitura de jogo também é uma variável que interfere nesse processo. Eles chegam com potencial físico, sim. Tem algumas capacidades condicionantes, por exemplo, que é a velocidade, né, com a capacidade inata, né, e que depois ele vai potencializar essa capacidade. Né? Eles chegam com esse potencial físico. E como nós dissemos no slide anterior, mentalmente fracos. Talvez até essa geração que aí está seja uma característica dela. Muito sensíveis às questões de frustração. É uma geração que qualquer situação que aconteça de negativo, né, para esses jovens atualmente, eles sentem esse impacto. Por isso, então, reforçando o trabalho e a presença de um profissional da psicologia. Estão tendo uma mudança de chave, né? A tentativa, na verdade, isso tem sido muito discutido, esse resgate estilo brasileiro de jogar futebol. Quem acompanha o futebol, eu acompanho desde a década de 70, né? Eu vi a Copa de 70. Então, esses 40 anos aí, que nós, vamos dizer assim, acompanhamos o futebol, dá para perceber que, num dado momento, nós tivemos uma involução do nosso jogo. O nosso jogo passou a ser desenvolvido em transições, né? Um jogo mais reativo, né? Um jogo que já não tinha mais a conotação daquele jogo coletivo, principalmente de muita mobilidade, né? A própria questão dessas movimentações, dos passes, do drible, nós perdemos isso num dado momento. E nós estamos
na verdade, numa luta no sentido de resgatarmos exatamente esse jogar futebol da nossa escola brasileira. Isso aqui é um jogo da Copa de 99, Copa América de 99, Brasil e Argentina, em que a gente vai observar claramente que esse aqui faz parte do nosso jogar, né? Esse é um desafio que nós temos hoje, na verdade, no futebol brasileiro. Vocês, é importante, alguns aspectos aqui, essa tipo aqui, muito... Vou movimentar o vídeo de novo. Ok. Percebam aí quando ao domínio da bola, aquilo que nós temos, na verdade, denominado de domínio orientado. Percebam que a inteligência sinestésica corporal, a orientação corporal desses jogadores, né? Mas vamos para o lance, vamos assistir jogar. Andrei, Gustavo, João Marcos, Douglas, fiquem à vontade para qualquer tipo de comentário. É um jogo de posse de bola, é o protagonismo do jogo, um jogo de passos, né? Uma finalização de fora da área. Eu fiz um levantamento Próspero, quando o vídeo está passando, o seu áudio está cortando um pouco. Do Copa do Sub-20. Tá. Quando o vídeo fica pausado, aí seu áudio volta a funcionar normalmente, tá bom? Ah, tá. Beleza. Na Copa do Mundo Sub-20 do ano passado, foram marcados 153 gols no total. Para vocês terem uma ideia, desses 53 gols, apenas 13 foram feitos de fora da área. Esse é um problema que nós temos, né? Essas questões das finalizações de fora da área. Mas talvez isso te explique até pela questão da própria pressão nesse espaço, né, que nós temos hoje no futebol. Mas vamos falar um pouco a respeito do treino. O treino como potencializador do jogar de qualidade. Um treino que tenha intencionalidade, qualidade. Nós aqui no Brasil, nós fomos regulados num dado momento em que o treino tinha que ter quantidade, tinha que ter volume, né? E, na verdade, um treino ele tem que ter qualidade dos seus estímulos, tem que ter intencionalidade nos comportamentos que você quer que sejam ressaltados, reforçados, né? Treinados durante a atividade, durante a sessão. Então, por isso que o treino, nós temos, inclusive, uma questão de que se o treino é rico, o jogo será rico, né? Mas um primeiro aspecto que nós temos que nos basear quando da estruturação do treino é identificar a necessidade de treinamento. O que treinar? Qual conteúdo nós deveremos treinar? Por isso que nós reforçamos ontem a questão quando nós comparamos a matriz curricular, o caderno de diretrizes metodológicas do futebol, e nós fazemos uma comparação com a escola formal, né, com o currículo de uma determinada disciplina de uma escola formal. Nós temos que identificar as necessidades dos conteúdos, em que sequência eles virão, qual é a lógica pedagógica que eu vou dar isso, né? Identificando a necessidade, nós vamos exatamente selecionar as prioridades e vamos definir os conteúdos. E aí, então, nós elaboramos as sessões de treino. Aplicamos esse treinamento e aí nós temos que ter o monitoramento e o controle dos resultados desse treino. Então, a questão da avaliação, ela é muito importante. E essa reflexão, ela deve acontecer nos vários aspectos, né? Hoje, por exemplo, está aqui o Guilherme, nós temos o Touch Camp, né, Guilherme? Que é uma ferramenta muito interessante para que nós possamos, inclusive, fazer essa avaliação tática, né, Guilherme? Exatamente, professor. Então, a possibilidade de avaliar essa capacidade tática dos jogadores, né? Baseado na capacidade de tomada de decisão e leitura de jogo deles. Inclusive,
a instituição Vasco já está utilizando, né, para toda a sua categoria de base aí. Então já é um trabalho que vem sendo realizado há mais de um ano, né, Próspero? Sim. Mostrando a importância desse controle, né, não só do Tactic Up, mas desse controle e do processo de avaliação dentro dessa questão da formação, né, especialmente da formação de base. A gente tem um controle aí para que lado que está indo, né, a formação dos nossos jogadores. E principalmente vocês que trabalham muito bem com a questão do currículo de formação, para ver se está atendendo os pressupostos mesmo que se espera para a formação dos jogadores que vocês têm. Perfeito, perfeito. Gustavo, gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa questão do treino? Identificar as necessidades, as prioridades, a elaboração da sessão, a aplicação desse treino e, principalmente, o monitoramento e controle? Você, o João Marcos, o Douglas e o André? Então, professor Gustavo, bom dia a todos. Espero que esteja escutando bem. Mas é só para complementar mesmo, é uma questão que sempre aparece nos cursos, é sempre discutida, que é de necessidade e é curiosidade de todo mundo. Eu estava pensando aqui, não tanto aplicado, sim, o que há bastante dúvida nessa questão é a questão de aplicabilidade para a idade, para a categoria, né? Isso aí é sempre uma dúvida. Qual conteúdo aplicar para a categoria sub-15, qual conteúdo aplicar para a categoria sub-10? Mas de uma forma mais ampla, vários desses conteúdos no futebol podem ser aplicados em qualquer idade, né? Muitos deles. Mas, para mim, o que vai fazer a grande diferença é a forma de aplicabilidade, a forma de passar para o atleta e a forma de exigência que vai ter, que nós vamos fazer com esse atleta, né? A forma que a gente vai cobrar desse atleta. No sentido mais prático, assim, para entender, exemplificar. Tem uns princípios específicos, né? Vamos colocar uma triangulação, uma tabela, jogada combinada, que lá em cima, as categorias mais altas, a gente vai exigir uma movimentação de atração, uma ultrapassagem mais específica, um ataque à última linha de uma forma diferente. E lá embaixo a gente não vai ter esse tipo de cobrança, esse tipo de aplicação. Mas a gente pode ensinar assim um atleta, fazer uma tabela, explicar para ele, você vai dar o passe para o seu colega e passar por ele, assim você vai chegar um pouco mais próximo do gol, né? Vai ter que ter uma didática diferente. Então, né, a questão maior não é qual o conteúdo aplicar, e sim como que vai ser aplicado esse conteúdo. Então, essa é a questão que a gente mais tem que desenvolver, é uma parte mais difícil também de entender, mas com a prática, com o estudo, acho que a gente vai acertando um pouco mais nessa aplicação e cobrança do conteúdo. Perfeito. Mais ou menos assim. Perfeito. Como aplicar. É um grande desafio, né? Lá no Vasco, nós temos como uma diretriz que as 13 comissões elas têm que entregar o planejamento do treino, né, entre a quinta e a sexta-feira, né, que antecede a semana do treino. E realmente foi uma mudança de paradigma no futebol brasileiro, né, como um todo. Essa questão de construir os treinos de forma planejada, pensar o treino com antecedência, né? Inclusive no Vasco hoje, nós temos uma diretriz também, que é cobrar o mesociclo, né, o semestre, o planejamento de conteúdos do semestre. Eu penso que cada vez mais nós temos que ampliar essa questão do planejar, né? Não adianta eu planejar a minha semana na segunda-feira, minutos antes de iniciar uma sessão de treino-aula, né? Eu tenho que pensar isso com antecedência. Mas a grande dificuldade realmente, um grande desafio, como disse bem o Gustavo, é como aplicar isso de acordo com a idade. Andrei, alguma colocação? Professor, aproveitar o gancho aqui do chat, uma pergunta do Lucas Fossati, de como o senhor vê no processo de formação a pouca importância dada à melhora da técnica do jogador. Como equacionar o modelo ou conceito de jogo com a melhora da técnica? Vejo muitas vezes a preocupação da evolução da equipe e não do jogador em si. Antes do senhor falar, vou só dar o start que eu sei que o senhor vai desenvolver bem, né? A gente entra na questão técnica específica, né, professor? A especificidade, a questão dela ter uma intencionalidade do individual ao coletivo. Então, se a gente desenvolve muito bem essa técnica
nas suas posições, nas suas especificidades, dentro de uma intencionalidade que vai entregar qualidade para o jogo, a técnica ela sempre vai potencializar a tática. Então, tática sem técnica não existe, e técnica sem tática, ela vira freestyle, né, professor? Aí vira só técnica, simplesmente vai ser o jogador com a bola. Mas se o jogador com a bola ele tem boas relações e depois ele consegue identificar no contexto o que essas ações e o que essa técnica vai entregar para o jogo, é cada vez mais rico para o jogo e para a nossa equipe, com certeza, né? Então, a técnica, dentro do contexto do jogo, ela tem que ter essa intenção, ela tem que ter uma intencionalidade para conseguir atingir os objetivos da equipe, do individual, do setor, do intersetor até o coletivo. Perfeito, você já praticamente respondeu e bem. Apesar de que na quinta-feira, amanhã nós vamos falar sobre principalmente a progressão dos espaços, né, do número de jogadores, vamos tratar muito disso amanhã, né? Mas na quinta-feira nós vamos conversar muito sobre a técnica, né? Sobre a componente técnica do treinamento. Ontem eu coloquei aqui um slide do PPPA, né? E coloquei as 2 etapas cognitivas e as 2 etapas motoras. O agir e o preparar, que são as 2 fases da etapa motora. Ali entra a questão da técnica, né? Nós estamos vivendo a era tática, né? Tudo pelo jogo, né? Tudo é do contexto do jogo, ok. Mas a técnica é exatamente a forma como eu vou aplicar isso e executar. Então, nós não podemos negligenciar a técnica como um conteúdo prioritário durante os treinos, mas uma técnica que seja interpretativa. Mas ele disse bem, a questão da técnica individual e da tática individual, né? O jogo de futebol são muitas situações do 1 contra 1, do 1 contra 2, né? Do 2 contra 1, ou seja, essas questões das tratativas, por isso eu coloquei ontem, a questão do treino específico por posição e função. É uma forma de nós trabalharmos muito essas questões das relações de técnica individual interpretativa com a tática individual, ok? Mas na quinta-feira nós vamos falar bastante a respeito desse. Aí entra essa questão do microciclo. Nada mais é do que o planejamento semanal do treino. Próspero, né? O treinamento... Oi. Desculpa te interromper, é que a gente teve 2 questões aqui para além da que o Andrei contextualizou, e aí eu não sei, eu vou só ler aqui essas 2, acho que elas já se complementam, e você fica à vontade se quiser responder agora ou então complementar no dia que for tratar esses assuntos, tá? O Hudson Carlos, ele trouxe aqui, existe um percentual destinado a cada categoria voltado à questão técnica e à tática individual? E o Lucas Fortuna, na sequência, como seria melhor estimular as características do futebol brasileiro como 1 contra 1, o drible, as movimentações e a criatividade? Poderia dar algum exemplo de exercício e como potencializar isso durante os mesmos? Nesse meio tempo aqui, a gente recebeu mais 2, mas vou deixar primeiro essas 2 questões e aí na sequência eu trago as outras, professor. Eu me prendi a segunda, do 1 contra 1, né, do conceito ofensivo. Só me lembra a primeira, por favor. A primeira é o percentual destinado para a questão técnica e tática, individual. Ok. Ontem eu coloquei a questão das metodologias, né? Que nós estamos vivendo o momento da metodologia sistêmica. E eu sou adepto realmente dessa metodologia, né? Mas, independente disso, eu vejo essa questão do percentual que é de que 60% do tempo da sessão de treino deve ser destinado às questões técnicas, entre os 11 aos 15 anos de idade. Ou seja, tem um percentual destinado aí. Isso não quer dizer que aspectos, conteúdos táticos não estarão sendo trabalhados. Aí, exatamente, entra a questão do sistêmico, né? Mas um peso de um percentual muito grande quando nós nos referimos a essa etapa específica, entre os 11 e os 15 anos de idade. Um cuidado muito grande com as questões técnicas. Até porque essa é a idade de ouro.
para o desenvolvimento motor. O jovem, quando ele atinge 15 para 16 anos de idade, é onde ele completa o seu arcabouço motor. Né? Essas questões, por exemplo, de ambidestria funcional, né? É muito importante ser trabalhada, de ajuste corporal, de orientação corporal. Isso tem que ser trabalhado exatamente nessas idades, dos 11 aos 15 anos de idade. E aí a técnica deve ter realmente um peso muito grande. Eu até defendo que, ao se trabalhar o analítico contextualizado, que ele deva ser trabalhado exatamente nessas idades, de 11 anos, 12 anos, 13 anos, que é o momento dele conhecer a técnica. Aliás, com relação a essa questão de conhecer a técnica, eu tenho falado muito disso nos cursos, nas palestras, de que nós, os jovens treinadores hoje, com um conhecimento muito farto das questões do jogo, do treino, de montar um treino, né, com a parte tática, mas é necessário que conheçam mais a técnica, que estudem mais a técnica, até para que possa fazer ajustes assertivos durante os treinamentos. Tá? E com relação ao 1 contra 1, o que eu vejo hoje é que quando nós chegamos no último terço do campo, naquela etapa final ali, da etapa da finalização, e quando você tem um confronto do 1 contra 1, o atleta, ao invés de fazer aquilo que nós fazíamos muito bem no passado, que era o drible, utilizar bem essa ferramenta, né, a primeira opção deles é o passe. Talvez essa questão da finalização de fora da área também se explique até em decorrência disso. O jogador, quando pega uma bola, a primeira coisa que vem para ele no momento é quem está melhor colocado, ao invés dele, por exemplo, finalizar. Então, essa questão do confronto do 1 contra 1, nós temos que estimular muito esse confronto aqui, esse conceito, tanto ofensivo quanto defensivo, desde os 5, 6 anos de idade. Nós temos que reforçar prioritariamente esse conceito ofensivo desse 1 contra 1, que envolve a condução orientada, que envolve o drible, e o conceito defensivo, que envolve muita postura de marcação, o deslocamento, a aproximação, o momento certo de fazer o desarme. Então, esses conceitos são importantes. E vejam bem, quando me referi aqui aos conceitos ofensivos e defensivos do 1 contra 1, eu estou me referindo sempre a uma técnica associada a uma tática, a um movimento, um gestual associado a uma ação. Né? Porque quando eu penso no conceito defensivo do 1 contra 1, na postura de marcação, no deslocamento e na aproximação, você tem que perceber o posicionamento do adversário, em que setor do campo ele se encontra. Né? Ele é destro? Ele é canhoto? Então, veja bem que tem aspectos cognitivos envolvidos nisso. E como fazer esse desarme? Em que momento fazer esse desarme? É o caso do conceito ofensivo, de conduzir uma bola. Eu vou conduzir para quê? É 1 contra 1? Eu vou conduzir para superá-lo, para driblá-lo? Né? Então, esses conceitos, vejam bem que a técnica está sempre associada com os aspectos cognitivos. Né? Isso que é muito importante de nós ressaltarmos aqui. Espero ter respondido. Mas na quinta-feira e na sexta nós vamos falar muito mais sobre isso, né, Guilherme? Isso mesmo, professor. Bom, o microciclo, importantíssimo. Não se admite mais que um clube, com os investimentos financeiros que são feitos, os investimentos, né, no futebol de base, em que você tenha profissionais que não construam o seu treino. E, principalmente, quando ele constrói isso de forma aleatória. O que é forma aleatória? É não respeitar a sequência lógica, né? Uma sequência pedagógica. Então, por isso que eu coloco aqui, o treinamento deve ter um caráter pedagógico, organizado com objetivos definidos, com diferentes níveis de planificação e execução, respeitando a qualidade e quantidade. É um processo estruturado e sistematizado, pelo qual se transmite e se desenvolve a proposta de jogo, seus conceitos, os conhecimentos, as competências para que os atletas possam manifestar no jogo. O treino existe para isso, para que eu possa repetir comportamentos 10, 20, 30, 40 vezes, que na hora do jogo poderá ocorrer uma única vez, mas que poderá ser fatal e decisivo. Eu fico muito feliz ao constatar lá no Vasco, o nosso treinador do Sub-20, o Marcos Valadares, que hoje está no Atlético Mineiro,
e agora o Alexandre Gracelli, um treinador extremamente experiente, inclusive com passagens pelo exterior e em equipes profissionais, que são sempre os primeiros a entregar os microciclos. E microciclos altamente organizados. Eu dizia para o Marquinhos Valadares, nos anos de 2018 e 2019, Marquinhos, toda vez que você me envia um microciclo, é um aprendizado, né? E as trocas que eu tinha com ele, né, que eu tenho com o Gracelli hoje, por exemplo, com o Siston, que é o auxiliar técnico do Gracelli, é muito interessante. E olha que eu estou falando de sub-20, porque quando nós olhamos um microciclo e falamos de caráter pedagógico, é muito comum nos remetermos lá nas idades iniciais. Pensar nisso lá nas idades da formação inicial e da formação de desenvolvimento básica. Não, é também lá na categoria, lá nas categorias do alto rendimento, inclusive no profissional, né? Que os treinos devem ter esse caráter pedagógico. O microciclo, como estruturar um microciclo? Esses cursos que eu desenvolvo é sempre um grande desafio quando você coloca para um professor, para um treinador, para que ele possa exatamente planejar uma semana de treino, né? Por onde começar? É a grande questão. Eu me lembro quando eu iniciei o trabalho no Baense, em agosto de 2010, a primeira atribuição que eu dei às comissões técnicas é que elas pudessem elaborar o planejamento meso, 3 meses, e distribuir os conteúdos ao longo desses 3 meses. Olha, esse é um grande desafio. Como distribuir conteúdos? Eu inicio com o quê? Qual será o meu primeiro treino da temporada? Quais serão os conteúdos que vão nortear a minha primeira semana de treino? Quais são os conteúdos que estarão presentes no primeiro mês de treino? Isso, inclusive, é muito válido até em termos de acompanhamento de desenvolvimento. É como se fosse uma escola formal, que a cada bimestre, né, a escola tem que liberar o boletim, né, com as notas, né? Nós deveríamos fazer o mesmo com o futebol. Lá no Vasco, nós criamos uma planilha de controle de aplicabilidade de conteúdos. Nós temos uma planilha que constam todos os conteúdos e dividimos por formação. A formação inicial tem uma, a formação de desenvolvimento tem outra, e a formação de alto rendimento tem uma outra planilha, com conteúdos específicos. Ao final do mês, é gerado um relatório, e esse relatório vem exatamente o percentual dos conteúdos que foram trabalhados. Quando eu coloco essa questão da lógica, inclusive, é importante que, por exemplo, eu posso nessa semana ter como conteúdo prioritário da parte tática o princípio tático fundamental da contenção. E a contenção nada mais é do que uma pressão ao portador. E essa pressão ao portador, esse conceito do princípio tático da contenção, envolve uma técnica, envolve um movimento, envolve um gestual, né? Que é exatamente o desarme. E aí entra postura, deslocamento e aproximação. Para dar lógica ao processo, se eu vou priorizar nessa semana esse conteúdo tático da contenção, eu tenho que priorizar no meu fundamento técnico técnicas defensivas. Eu não posso trabalhar, por exemplo, o passe como prioritário. Eu tenho que trabalhar a técnica defensiva para dar uma lógica a isso, né? Mas então está aqui a elaboração desse microciclo. Eu venho defendendo isso aqui há muitos anos, né? Eu me lembro como professor da disciplina Futebol 1, na década de 80, na Universidade de Viçosa, a gente já defendendo essa questão da elaboração do microciclo. Tudo começa por você elencar quais são os conteúdos e objetivos. A primeira coisa que você tem que fazer, colocar na mesa, são os conteúdos e os objetivos. Para depois você definir em que etapa você vai trabalhar isso. Você está numa etapa da construção, quer dizer, lá no seu primeiro terço do campo. Você está numa etapa da criação, né, a partir do meio campo. Você está numa etapa da conclusão, no último terço do campo. Em que fase do jogo eu me encontro? É uma bola parada? É uma organização ofensiva? É uma organização defensiva? Uma transição ofensiva? Uma transição defensiva? Qual tipo de tática eu vou utilizar? É uma tática individual? 1 contra o goleiro? 1 contra 1? 1 contra 2? É uma tática de grupo? 2 contra 1? 2 contra 2? 2 contra 3? 3 contra 2? 3 contra 3? 3 contra 4?
4 contra 3, 4 contra 4? Ou é coletiva, que é a partir do 5 contra 5? Qual é o método? É analítico? É situacional? É em forma de jogo? E qual é a forma? É setorial? Eu posso trabalhar só um setor, né? Eu posso trabalhar intersetorial, um setor já conectando com o outro setor, ou pode ser uma forma coletiva, mas principalmente as atividades. O Gustavo colocou a questão de como aplicar esses conteúdos. E talvez o grande desafio é esse aqui, adequar o conteúdo e a tarefa ao grau de complexidade. E aí nós temos que levar em consideração a idade, a etapa que nós nos encontramos. Descrição objetiva e que conste o espaço, a dimensão e os estímulos. Os estímulos nada mais são do que os constrangimentos que eu vou criar para que a tarefa possa atingir o objetivo. E é disso que nós vamos tratar daqui a pouco, a questão dessas diretrizes metodológicas. Antes, eu quero entrar um pouco a respeito dessas questões aqui, o jogo na rua e o jogo no treino. A técnica nos primeiros anos de formação. Foco na ginga de corpo. Como ter foco na ginga de corpo? Estimulando muito esse 1 contra 1, estimulando muito o drible, estimulando muito atividades recreativas, lúdicas, que constem, né, situações que ele possa utilizar o seu corpo, até utilizar outras modalidades esportivas, como, por exemplo, as lutas, capoeira, é muito importante para essa questão da ginga de corpo, mas também trabalhar muito as questões dos elementos das habilidades psicomotoras, das capacidades coordenativas, principalmente de ritmo e de orientação. Refino das técnicas básicas, porque quando nós estamos ali dos 6 aos 10 anos, a nossa preocupação é muito com as técnicas gerais. Mas quando nós entramos dos 11 aos 15, já há uma preocupação com a técnica específica. Aprendizagem da execução técnica em consonância às situações de jogo. Sempre, sempre. Nunca faça um trabalho isolado, que não tenha contexto. É aquilo que nós defendemos agora há pouco, né? A questão sistêmica. Tudo tem que estar aliado e, principalmente, contextualizado com as situações de jogo. E conceder aos jovens a possibilidade de manifestar sua criatividade e audácia no jogo. Nós perdemos isso no futebol brasileiro, principalmente nos confrontos do 1 contra 1, na hora de driblar, na hora de improvisar, né, de ser audacioso, de ser corajoso, no qual permitirá aos atletas marcar a diferença no jogo e resolver situações. Trabalho técnico personalizado por posição permitirá melhorar as competências para o jogar de qualidade. Não somente o trabalho técnico, como eu disse ontem, e já falei hoje mais cedo aqui, o trabalho, na verdade, específico por posição e função, porque aí vai envolver tanto trabalhos técnicos quanto táticos. Reforçar pontos fortes e corrigir pontos vulneráveis dos jogadores. O jogador, ele tem suas virtudes, mas também tem suas fraquezas. Nós precisamos, no dia a dia, de potencializar as suas virtudes e desenvolver as suas fraquezas. Potencializar o gesto técnico nos momentos de decisão, principalmente em situação de pressão. É cultural no futebol brasileiro. Você vai fazer um trabalho de finalização, ou está fazendo um trabalho de um rondo para desenvolver ali uma situação de um passe, de ruptura, um passe de apoio, e é normal no atleta brasileiro ele perder o foco, perder a atenção e concentração, e fazer aquilo por fazer, repetir por repetir. Mas é muito importante, por isso, que o treino sempre tem um ambiente competitivo, que não perca em momento algum a mobilização. Esse é um grande desafio por parte dos treinadores e das comissões técnicas. Manter os atletas, seja de qualquer idade, em nível profissional ou lá na formação inicial, 5, 6 anos de idade. Manter o foco no treino e na aula. Aprimoramento do gesto técnico individual em consonância com o rendimento coletivo. As minhas individualidades são para o bem da coletividade. O que eu faço em campo, numa ação individualizada, é em função de alguém, é em função de uma ação, é em função de um coletivo.
lá no Vasco, nós estamos assim, distribuídos. Eu não vou entrar em detalhes da nossa proposta, mas só para que vocês possam visualizar como que nós estamos lá no Vasco hoje distribuídos, né? O Carlos Brasil, quando pensou, e aliás, diga-se de passagem, o Carlos Brasil, ele concede uma entrevista esse ano, uma live, e o jornalista pergunta a ele qual foi a primeira coisa que ele pensou no Vasco, logo que ele chegou. E o Brasil foi muito feliz quando ele colocou assim, filosofia e metodologia. Ouvir isso de um gestor hoje, no futebol brasileiro, é muito saudável. E foi muito legal essa questão. E realmente o Vasco hoje segue essas duas premissas, filosofia e metodologia. Filosofia e metodologia, na verdade, elas vão nortear todos os setores do clube, seja da captação, da análise de desempenho, da parte técnica, ou seja, o tempo todo filosofia e metodologia estão norteando o desenvolvimento do trabalho. Então, por isso que nós dividimos dessa forma, não denominamos formação básica, e sim formação de desenvolvimento, dos 11 aos 14 anos. E a de alto rendimento, dos 15 aos 20 anos, e a da formação inicial. Eu penso assim, e o Paulo Tuori já nos ensinava, né? Dos 6 aos 12 anos de idade é quando tudo se configura no sistema nervoso. Coisas que serão duradouras. Tinha mais espaços públicos para desenvolver tudo isso. O futsal continua ajudando muito. Era só a qualidade técnica que desenvolvia aí? Só a habilidade? Não é só isso, tem mais coisas. Mas aí a gente pensa, você vai trazer o espaço público de volta? Não. Mas você pode minimamente, nas suas sessões de treino, trazer esses conceitos que eram desenvolvidos de forma inata. O grande desafio é como fazer isso. E é nesse momento que tem que entrar a capacidade criativa das comissões técnicas. Sim, capacidade criativa e competência e qualidade. Eu falei logo de início hoje aqui, que dentro do processo de formação de base, o principal elemento que está nisso tudo, o principal ator é o formador, é o professor. Ele que vai aplicar a matriz curricular, ele que vai aplicar os conteúdos, né? Então, dos 10 aos 12 anos de idade, aí se justifica. Cada vez mais nós temos um trabalho de iniciação sistematizada nos grandes clubes, nos médios clubes e nas estruturas formadoras. Até para que nós possamos preencher lacunas da falta de vivência esportiva, da educação física escolar e até do interesse de crianças na prática da atividade física, né? Aqui a estrutura, os 7, 8, 9, porque eles têm um peso maior do futsal na semana, né? O 10, 11, o 12 e o 13 há um equilíbrio, né? E a partir dos 14 anos é só futebol de campo. Falar progresso, passos, tem feito uma defesa, tem se falado muito de futsal, como um elemento importante no processo formativo. Eu tenho colocado que não é o futsal a modalidade esportiva, porque ela é uma modalidade diferente da do futebol de campo. Ela tem especificidades. É o espaço em que o futsal é jogado, é o número de jogadores que jogam, que estão ali presentes naquele espaço. É o tamanho da baliza, é o tamanho do gol. Eu posso perfeitamente, esse espaço em que é jogado o futsal, levar lá para o campo. E não necessariamente estar lá na quadra. Mas isso nós vamos conversar mais amanhã, a tratativa a respeito desse assunto. Vamos entrar em algumas questões importantes que têm a ver com as diretrizes metodológicas. Primeiro, criar um planejamento de treino. Nós já falamos aqui a respeito da importância do planejamento micro, meso e macro ciclo. Ontem eu citei o exemplo da Vasco Academy, que nós montamos um planejamento macro de 10 meses e distribuímos os conteúdos ao longo dos 10 meses. Mais do que nunca, é uma escolinha de futebol. Primeiro que eu não gosto desse termo escolinha, é pejorativo, né? É escola de futebol, é uma escola, né? E mesmo que seja uma escola com fins recreativos, ela tem que ter um planejamento. Nós não podemos perder a lógica e o sentido de planejar o treino, a aula. Então, isso aqui é vital. E a planejamento. Objetivos claros e definidos em cada sessão de treino. Planejar sessões de treino individualmente implica levar em consideração os objetivos propostos no plano macro, mas também permite a adaptação necessária
para o momento atual da equipe. Então, por isso que nós temos que levar em consideração que os conteúdos sejam adequados e que os objetivos estejam claros e definidos. Focar no atleta e não no exercício. Isso é muito comum. O professor, o treinador, o que ele quer, na verdade, é que o exercício dê certo. Não, não é o exercício que tem que dar certo. Entendeu? Nós temos que... O atleta é que tem que ter e, acima de tudo, aplicar, né? Treinar aquele comportamento que você deseja. Por isso que muitos treinadores focam na aplicação e na realização do exercício criado originalmente. E, por vezes, negligenciam o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos seus atletas, né? Por exemplo, caso um grupo de jogadores não esteja entendendo ou não esteja conseguindo colocar em prática o exercício, o treinador deve modificar a estrutura. Nesse caso, ele deve facilitar em termos funcionais e estruturais para que os jogadores consigam realizar os comportamentos previstos para esse exercício. O problema, em muitos casos, é que o treinador não tem capacidade para perceber quais tipos de modificações para facilitar o exercício para o atleta. Saber quais modificações na regra, na estrutura, ou qual informação pode melhorar o entendimento do atleta para que ele possa obter sucesso na atividade. Foco no atleta e não no exercício. Exatamente, o exercício pode ser o fim, ele tem que ser o meio. Eu estou num dado curso e eu coloquei como conteúdo da atividade que seria tirar a bola da pressão e fazer a troca rápida de corredores. Veja bem como que um constrangimento, um estímulo, né, uma regrazinha pode impedir que isso aconteça. Então, o comportamento era esse. Recuperou a bola, tira da pressão e troca de corredor. Ok. O grupo começou até bem. Eles fizeram um campinho onde a bola estaria, onde começaria, né, que seria ali os atuantes. Fez um outro campinho próximo, que seriam os jogadores periféricos, e fez um outro campo distante, onde tinha o gol. Nesse campinho aqui atuante, tinha o 3 contra 3. Ok. Nesse aqui, próximo, tinha um 1 contra 1. E lá no distante, tinha novamente 1 contra 1. E tinha um golzinho. Ou seja, recuperaria a bola aqui no atuante, teria que tirar da pressão imediata e trocar de corredor para o próximo. Mas quem deu o passe teria que se deslocar e vir jogar aqui dentro desse campinho próximo. E aí, então, nós teríamos uma superioridade numérica, um 2 contra 1. Mas aqui, imediatamente, e essa superioridade numérica é exatamente para isso, favorecer a troca do corredor, eles teriam que fazer o passe para lá no distante, onde está o gol, e quem deu o passe teria que vir jogar aqui, novamente um 2 contra 1, e aí, então, poderia fazer o gol. Ok, a atividade era essa. Mas qual foi a regra, o estímulo que eles colocaram? Que quando recuperasse a bola, teriam que movimentar a bola por 30 segundos e aí, somente a partir daí, no apito do professor, eles poderiam fazer a troca de corredor e tirar da pressão. Ora, o comportamento que você desejava, que era tirar a bola da pressão, imediatamente ao recuperá-la, ela foi impedida por um estímulo que foi colocado como regra, como constrangimento. Então, é esse detalhe, esse cuidado que nós temos que ter quando nós participação das atividades. Adequar os conteúdos às idades, compreender que treinos precisam ser específicos para a idade. Eu posso fazer o mesmo rondo que eu desenvolvo lá no sub-20, eu posso fazer com o sub-11. Mas eu tenho que levar em consideração o espaço, né, o número de jogadores, os constrangimentos que eu vou incluir para facilitar que isso aconteça. Então, eu tenho que adequar, né, as especificidades da idade. Não copiar exercícios de treino. Hoje nós temos o YouTube, né? As pessoas, muitas das vezes, vão lá e copiam um treino, um dado treino de Simeone, de Mourinho, né? De Guardiola, e quer aplicar aquilo na sua integralidade, na sua realidade. Ora, nós temos que tomar esse cuidado, até por essa questão de adequar a idade, né? De adequar a complexidade, e principalmente nos princípios específicos que norteiam o meu modelo de jogo, o meu modelo de formar. Tá?
Não queimar etapas no desenvolvimento, impedir o desenvolvimento dos atletas. Progressão das atividades, sempre do mais fácil para o mais difícil, do simples para o complexo. É muito importante, dentro de um grupo em processo de aprendizagem, levarmos em consideração esses aspectos. Muitos treinadores queimam etapas, aplicando treinos muito acima do nível dos atletas, ou muito simples e abaixo das habilidades dos atletas, além de prejudicar o desenvolvimento. O treinador se limita a não conseguir que os treinos sejam estimulantes e com ambiente propício à aprendizagem. Ambiente estimulante. Ambiente propício. Isso passa por adequar a atividade. Se a atividade não estiver adequada ao nível do grupo que você está trabalhando, você vai desmotivá-los. É o contrário. Ligou o microfone? Próspero, a gente tem alguns questionamentos aqui no chat. Ótimo. Tá? Bom, temos acho que 5 questionamentos aqui, além Ótimo. de uma contribuição do Felipe, que ele fez mais cedo. Ele disse que a pressão pelo resultado na base e formação acaba viciando todo o processo, priorizando o desenvolvimento da equipe ao individual. Então, obrigado pela contribuição, tá, Felipe? Na sequência, eu vou ler aqui a pergunta do Luiz Sanches. Professor, o que mudou no futebol brasileiro para que os nossos jogadores perdessem tanto essa capacidade de domínio orientado, como demonstrado no vídeo do Jogo do Brasil? Sim. Bom, nós vamos falar muito sobre isso na quinta-feira, né? Eu já disse hoje aqui, inclusive, essa questão de nós darmos muita prioridade a aspectos físicos, né? E muita prioridade a aspectos táticos dos treinos. E nós, num determinado momento, nós negligenciamos a técnica. Deixamos de trabalhar a técnica. Dentro de um conceito de que trabalhar a técnica tinha uma visão tecnicista, né? Conservadora, ultrapassada, né? Hoje está muito comum no Brasil, né? Moderninho, né? Falar em complexidade, falar em sistêmico, né? Tudo pelo jogo, a pedagogia do jogo, né? E aí, quando alguém se refere, por exemplo, a um método analítico, ou se refere às questões, por exemplo, da técnica, né? Essas pessoas são rotuladas como ultrapassadas, conservadoras, tecnicistas, e não é isso. Como nós dissemos, para você aplicar uma dada tomada de decisão, em que você também, né, percebeu o problema e identificou uma excelente solução para ele, se você não tiver com a sua técnica de excelência, você não vai conseguir aplicar isso com eficácia. Então, nós perdemos muito desses fatores da técnica individual, até de nós estimularmos isso, uma técnica individual. Nós precisamos estimular mais isso, a técnica individual do jogador. Precisamos de trabalhar mais isso. Mas aí eu reforço novamente, estou sendo repetitivo, uma técnica individual interpretativa. E não ficarmos apenas na técnica individual analítica. Essa é a grande crítica que eu faço aos treinos analíticos que nós tínhamos em décadas passadas, que eram repetição por repetição, filas longas para finalizar, ficar tocando a bola na parede, né? Aquele negócio de ficar tocando a bola um para o outro, sem contexto. Eu não defendo isso. Eu defendo um analítico que seja muito próximo, muito semelhante, né, às ações e às situações do jogo. Eu vejo que muitas das questões estão linkadas a isso aí. Com relação ao Felipe, do resultado, esse é uma variável que nós vamos, quem trabalha com futebol e está dentro do contexto, é o dia a dia. É aquilo que eu disse, a questão do lado A e do lado B. O lado A é o resultado, que nós não controlamos, mas é onde que nós somos cobrados e avaliados, né? Principalmente dos grandes clubes. Até porque hoje nós temos as mídias sociais, né? E nós temos, muitas das vezes, a pressão por um resultado. Veja o caso do Vasco. Um Vasco e Flamengo, né? Numa dada competição, uma final, por exemplo, em que há um resultado negativo, imediatamente isso já é publicado e divulgado nas mídias sociais. E há toda uma pressão no entorno de pais, né? De todos aqueles atores que estão envolvidos, o próprio treinador que quer ganhar, né? Para colocar no currículo dele, eu sou campeão carioca disso, sou campeão brasileiro disso, né? Mas é necessário, mais uma vez, aí volta a questão do gestor, quem tem o poder.
quem na verdade gerencia esse processo, de ter uma inteligência emocional, né? E principalmente de ter claramente quais são os seus objetivos. Qual é a filosofia? Que processo é esse que eu quero? É por isso que eu tenho falado muito isso e enaltecido o Brasil nesse sentido. Nós hoje trabalhamos no Vasco num ambiente muito, muito peculiar e um ambiente muito propício para que nós possamos desenvolver o nosso processo de formação. Porque não há pressão em cima disso. É claro que todos nós queremos ganhar. Não vamos aqui fazer um discurso, né, politicamente correto, né, de dizer que se nós vamos para as finais contra Fluminense, Botafogo, Flamengo, e que nós não queremos ganhar. Claro que nós queremos ganhar. O ganhar é importante. O ganhar faz parte do processo de formação. O atleta sendo formado, vencendo, é muito bom. Um atleta com gosto de ganhar, vitorioso, isso é importante, mas não pode balizar o processo, né? Próspero, pegando um gancho... Bom, eu já falei a respeito disso aqui. Desse comentário do Felipe, a gente tem outras duas questões aqui que eu vou sintetizar em uma, acho que vai fazer um gancho isso aí, que é do Leonardo Severo. Esse microciclo na base, ele deve ser orientado ao próximo adversário? E aí, pegando também a pergunta do Maurício Assunção, professor Paoli, como não deixar o resultado de campo contaminar o meso, o micro e o macrociclo? Maurício, por exemplo, tendo presidentes como você, que quando passou pelo Botafogo, você entendia o processo, né? E deu um apoio muito grande para a base, né? É o caso do Brasil lá hoje, né? O Carlos Brasil dentro do processo. Eu acho que essa questão do resultado, ela está muito ligada ao suporte que nós temos do gestor. Acho que o primeiro aspecto é esse. Segundo, você tendo uma matriz curricular, você tendo uma metodologia clara, né? Você tendo uma filosofia cristalina, isso favorece muito também que os profissionais, os atores que estão envolvidos no contexto, eles possam entender, né, que o mais importante no processo é formar o atleta e entregá-lo com qualidade lá na ponta do processo. Então, isso passa exatamente, da minha concepção, por esses aspectos. O grupo hoje de profissionais dentro de um clube, todos eles trabalhando no mesmo caminhar, numa mesma filosofia, numa mesma metodologia, isso é importante, porque dá uma noção de processo de continuidade. Que jogador que eu, como treinador do Sub-13, vou entregar ano que vem para o Sub-14? A mesma coisa, que jogador é esse no meu Sub-15 que eu vou entregar para o Sub-17? Essa relação, ela é importante no dia a dia, porque o treinador passa também a se preocupar com essas questões formativas. Ele passa a se preocupar mais com a questão dos conteúdos, né? E não somente com o resultado. Mas nós precisamos também até de mudanças em termos de perfis de competições. Ano passado, nós chegamos no momento, ali no mês de novembro, em que nossa categoria Sub-7, Sub-8, essas duas categorias, elas mais jogaram na semana do que treinaram. E isso não pode acontecer, essa inversão de valores e de prioridades. Hoje nós estamos com o calendário do Sub-20, é claro que houve, com muita competência por parte do movimento dos gestores, né, de que nós tivéssemos competições de alto nível. Mas no ano passado, o Sub-20 do Vasco, se não me engano, o Brasil está aqui, pode me corrigir, fez 74 jogos. Tudo bem, Sub-20 é a ponta do processo. Mas você ter isso lá embaixo, nas categorias menores, nós não podemos inverter os valores, inverter as prioridades, né? Nós temos que mais treinar do que jogar, e jogar com qualidade. E mesmo assim, o perfil da competição também tem que ser observado, né? Bom, eu vou encerrar aqui com esse slide, porque tem 3 aspectos aqui que eu julgo assim dos mais importantes, que é influenciar, orientar e avaliar. Isso tem tudo a ver com a aplicação dos conteúdos nas sessões de treino. Influenciar, e tem muito treinador, principalmente do futsal, que ficam na beira da quadra
cantando para o jogador qual é a decisão que ele deve tomar. Né? E é muito comum também nos treinos o treinador influenciar a tomada de decisão do seu atleta. Nós temos que, mais do que influenciar, porque vão acontecer momentos que você realmente vai lançar mão desse aspecto de influenciar. Mas nós devemos mais orientar, que aí nós, na verdade, iríamos utilizar da descoberta guiada. E o avaliar, que é muito importante, principalmente quando você para um treino, né, e coloca para o seu atleta. Né? Ô, Guilherme, o seu posicionamento está correto com relação ao adversário? E aí, então, o Guilherme ele vai responder para o grupo e nós vamos perguntar para o grupo. Vocês concordam com ele? O posicionamento dele é esse? Então, nós avaliamos. Da mesma forma, nós podemos orientar. Ô, Guilherme, olha o seu posicionamento. Está correto? Você orientou ele, quer dizer, você deu um estímulo para ele, para que ele possa fazer uma correção de posicionamento. Agora, influenciar, eu posso simplesmente dizer para ele, Guilherme, não é assim não, pô, faça isso, isso e isso. Você influenciou. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, principalmente lá nas categorias menores, esse cuidado de nós formarmos um atleta mais autônomo, para que ele possa tomar as decisões. Mas isso é necessário e é feito por meio, né, de muitos treinos ricos, com estímulos que possam propiciar esse ambiente para que ele possa ter essa autonomia ao tomar a decisão. Por isso que lá no Vasco nós tivemos uma diretriz, nós temos, uma vez por semana, tem que levar os atletas para o auditório. E nós temos vídeo, nós utilizamos muito de vídeo, de imagens. É muito importante nesse contexto. Pessoal, está aqui a descoberta guiada, de tipo de abordagem, a gente defende, desenvolver atenção e concentração. Quando se fala em intensidade, que o jogo mudou, nós tínhamos um paradigma de que a intensidade era analisada pelo viés físico, do choque, do contato, do correr. Não. Intensidade por meio de atenção e de concentração. Lembra que eu coloquei as camadas do jogo, atuantes, próximos e distantes. O jogador distante tem que estar atento e concentrado no treino. Né? Trazer o aluno para o processo. Como é que eu trago o aluno para o processo? Lançando mão daqueles 3 aspectos que eu coloquei agora há pouco. Orientar e avaliar mais. Né? Fazer com que ele entenda que comportamento ele está treinando naquele momento. Qual é a intencionalidade daquela atividade. Não sair de uma atividade para outra sem que ele não tenha o entendimento do que ele fez. O poder de decisão, dar liberdade a ele, né, para que ele possa ousar, criar, improvisar, tomar a decisão dele, que ele possa errar. O atleta tem direito de errar, o treino existe para isso. O treino não existe somente para acertar. O treino existe também para errar. O erro em determinados momentos é importante. Estimular a criatividade e, acima de tudo, o senso crítico. Nós temos que ser mais interrogativos do que propositivos enquanto treinadores. Os treinadores são muito propositivos. Eles fazem as correções. Eles ditam que decisão você deve tomar, que posicionamento que você deve estar. Não, nós temos que estimular mais o senso crítico. Ser mais reflexivos. Ok, pessoal? Nós encerramos por aqui. Eu vou abrir para que tenha mais alguma questão. Se alguém quiser fazer mais alguma situação. Voltei a tela. Acho que a imagem hoje funcionou, né, Guilherme? Funcionou perfeitamente, professor. A gente tem 3 questões que ficaram pendentes aqui. Uma é do Bruno Proton. Ele fala: bom dia, professor. Eu gostaria de saber se o departamento de análise de desempenho faz parte desse processo de avaliação do treino, como mensurar os conteúdos planejados. E aí, na sequência, eu já vou também ler a pergunta do Fábio Banciela, que é: o fato de perdermos os campinhos de futebol no Brasil fez com que o jogador brasileiro perdesse sua criatividade, seu improviso? E como o Vasco faz para suprir essa falta de criatividade? O drible na sua categoria de base. Bom, vamos começar pelo Bruno, a análise de desempenho. O núcleo de metodologia e análise, o META, né? Os analistas de desempenho, eles acompanham o treino, eles recebem o microciclo, eles participam da estruturação do microciclo, tá? Eles participam, inclusive, da estruturação desses vídeos
para essas dinâmicas no auditório. Ou seja, o analista de desempenho, ele participa, inclusive, no intervalo dos jogos, né? Ou seja, o analista de desempenho está totalmente integrado. E outra coisa, o analista de desempenho não faz análise de desempenho, de desenvolvimento, de suas convicções ou da forma dele pensar futebol, né? Ele faz a análise de desempenho voltado para a metodologia do clube. E ele está totalmente integrado ao processo. Os analistas de desempenho nossos, e nós temos analistas para todas as nossas formações, todas as formações. E o Brasil teve uma preocupação enorme com isso, inclusive com diretrizes para que pudesse integrar cada vez mais os analistas e o núcleo de análise de desempenho e metodologia a todo esse processo, né? Nós temos um coordenador hoje, o Antônio Macedo, extremamente experiente, trabalhou no Botafogo, no Santos, né? Já trabalhou como profissional e é o nosso hoje coordenador da análise de desempenho lá no Vasco. Com relação ao Fábio, o espaço público, o que o Vasco tem feito é trazer esses elementos do futebol de rua para dentro do nosso treino, sistematizado. Cada vez mais, esses elementos estão sendo transportados. Aquelas brincadeiras básicas e, principalmente, essas questões que envolvem o 1 contra 1, da ousadia, da criatividade, da improvisação, do drible. O drible é muito estimulado no nosso dia a dia. Obrigado, professor. A gente tem mais duas questões aqui. Eu acredito até em função do avançado horário, a gente consegue responder rapidamente, mas aqueles que ainda têm alguma dúvida, pessoal, vou pedir a gentileza de guardarem para amanhã. E aí a gente retoma isso. A primeira pergunta é do Guilherme Fernandes Ribeiro, que pergunta qual o tamanho da importância dos profissionais dos departamentos socioeducativos neste processo. E, na sequência, o Matheus Oliveira, ele pergunta: professor, hoje o Vasco está sincronizado com a filosofia da base e profissional? Bom, com relação... o Brasil está conosco, né? E, Brasil, eu gostaria que você pudesse responder essa questão aí. Seria muito bom, inclusive, sua participação aqui, pô. Dá um bom dia para o pessoal aí. Obrigado por jogar. Bom dia. Bom dia para todos. Infelizmente, não. A gente é sincero quando responde isso, porque essa é uma realidade do futebol brasileiro, né? A gente, infelizmente, está iniciando toda a metodologia pela base para atingir os resultados. Eu acho que faz parte até... Eu chamo de um laboratório para o futebol brasileiro, né? Para que o profissional entenda que a metodologia, a filosofia implantada, ela gera resultados. A partir do momento que os clubes estão se reestruturando na parte de gestão orçamentária, até por uma necessidade, né? O futebol hoje não pode mais ser gerido como era, e infelizmente muitos clubes, apesar dessa realidade ter sido demonstrada há muitos anos atrás, pelo menos 10 anos atrás, muitos clubes continuaram com as mesmas práticas de gestão, né? E isso, evidentemente, fez com que a gravidade aumentasse para alguns. Eu acho que é uma realidade de alguns clubes de futebol, o Vasco não é diferente. O Vasco tem procurado, através da gestão do Campelo, se reestruturar, mas não é fácil por conta de muitos erros do passado. E eu acredito que quem está lá em cima, que é o André Mazzucco, que é o nosso diretor executivo hoje, ele tem plena consciência da necessidade da metodologia ser integrada. É uma pessoa que tem um preparo muito grande para ser diretor executivo, o Próspero conhece bem, totalmente preparado para a função e sabe da importância da metodologia no departamento de futebol. Não é simples, não é fácil implantar, porque existem vários contextos que vêm da parte externa, política do clube. Muitas vezes o presidente que é eleito passa a entender futebol um tempo depois, um ano depois do que já está empossado, ele entra naquela coisa nova. O Maurício está aí, não vai me deixar mentir que
a maior parte dos presidentes de clubes, eles são torcedores do clube, muito bem desenvolvidos nas suas carreiras, né, externas, bem-sucedidos, né, e que acabam se prontificando a resolver um problema dos clubes numa gestão que é totalmente diferente, muitas vezes sem entender o mercado. Muitas vezes, o Maurício, eu lembro que quando ele entrou para ser presidente do Botafogo, a primeira coisa que ele fez foi fazer um curso de pós-graduação, que ele fez, eu acho que a primeira ou segunda turma na Trevisan, mas poucos presidentes fazem isso, né? E aí eles passam a entender todo o processo de um clube já no final da gestão, quando aí tem eleição, entra outro presidente com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, eu acho que o futebol precisa ser gerido de uma forma diferente, eu acho que vai ser a partir de agora, já está sendo, né, por alguns clubes e outros também estão adotando essa política do executivo. Quando os executivos tiverem um pouco mais de voz na gestão do clube, eu acho que essa integração base profissional ela vai estar mais adequada. Mas nós já conseguimos avançar alguns pontos no futebol do Vasco, né? A transição, eu acho que hoje é mais bem feita, mais bem planejada, mas a metodologia, a filosofia de trabalho, ela precisa realmente ter um desenvolvimento maior dentro do clube. Perfeito, Brasil. Muito boa a sua participação aqui, né? É sempre bom. Estão aqui profissionais de 10 estados do Brasil, de 3 países, para que eles possam estar, aqueles que não te conhecem pessoalmente, né? E é bom o Brasil estar aqui. Vocês vejam bem, o Brasil, com todas as suas atribuições, e o Brasil está aqui, né? Fazendo curso. Isso é muito salutar, isso é legal, mas o Brasil tem essa característica. Eu sempre digo que o ser humano ele não deve perder 2 sentimentos. O primeiro sentimento é o de justiça, né? E o segundo, ele não pode perder o sentimento do inconformismo. Nós não podemos estarmos conformados, né, na zona do conforto, né? E o que eu vejo o Brasil sempre, ele não estando na zona do conforto. E ele nos provoca no dia a dia, no bom sentido, para que nós também não fiquemos na zona do conforto, né? Esse ano mesmo ele me fez uma cobrança numa reunião do Sub-12 da metodologia. Nós precisamos ter um mecanismo, né, para que nós possamos cada vez mais controlar, né, se os conteúdos estão sendo aplicados, em que percentual e como que eles estão sendo aplicados. Por isso que nós tivemos que ir lá e construir uma planilha de avaliação e de controle dos conteúdos. O Grossário, ele me questionou, Próspero, nós precisamos de unificar a linguagem das comissões técnicas, no que se refere aos termos utilizados na nossa metodologia. Eu tive que ir lá, né, estruturar esse glossário de terminologias. Isso mostra que cada dia que passa, a gente está sendo o quê? Provocado e estimulado para que o processo seja cada vez melhor. E o futebol é assim, ele é dinâmico. Ele é dinâmico. Mas para isso, para ter esse tipo de cobrança no bom sentido, né, esses estímulos, o gestor precisa de ter uma visão sistêmica. Ele precisa de conhecer de tudo. O Brasil, inclusive, usa essa questão, Brasil. Seria até interessante você colocar, você citou o caso de uma grande empresa, o fato de ter que conhecer do todo, não é isso? Sim, acho que na gestão do futebol não é diferente, né? A gente está envolvido com vários setores do clube, vários setores dentro da própria base, né? Você tem ali, eu já perdi a conta de quantos cursos de análise de desempenho eu fiz, e estou fazendo outro agora, acho que é o 10º que eu estou fazendo. Fiz um de Portugal, já fiz vários aí pela empresa, eu mesmo desenvolvi alguns cursos. Brasil, se você quiser liberar sua câmera. Opa, tá. Desculpe. Fica melhor, né? Eu mesmo já fiz alguns cursos, agora estou fazendo um outro de análise de desempenho. Tem a parte técnica de treinamento, parte tática. A minha formação é uma formação em engenharia e administração, arquitetura, né? Eu, na realidade, não fui formado em educação física, sempre tive ligado ao esporte, mas não era formado em educação física. Durante algum tempo eu me desliguei completamente do esporte. Precisava, então, me preparar. Fiz 2 pós-graduações na área esportiva e hoje faço um mestrado totalmente dentro da área de treinamento, de
porque eu achava que eu precisava me especializar mais ainda nessa área, já que é onde eu não tinha o conhecimento teórico, né, para que a gente pudesse desenvolver. Mas a gente está ali com várias áreas: captação, análise de desempenho, a parte administrativa, né, a parte de treinamento. Eu acho que a gestão técnica é a principal gestão de todos, mas a gente tem que estar em contato o tempo todo com o jurídico do clube, então você tem que conhecer de direito esportivo, você está em contato o tempo inteiro com o departamento médico, você tem que entender, não de medicina, evidentemente, mas tem que entender o tempo que o jogador pode se recuperar, qual o tipo de lesão que ele tem, como é que funciona a parte de transição, isso tudo você tem que estar antenado. A parte de RH é de suma importância, porque eu sempre falo isso, a gente cuida de pessoas, né? A gente lida com pessoas, a principal gestão é a gestão de pessoas, então a parte de RH não pode ficar fora disso, porque é ela que vai tratar os funcionários, né? Ela que vai cuidar dos funcionários, parte financeira do clube, enfim, você tem que estar e não pode deixar de estar envolvido um pouco, sem se envolver profundamente na própria política do clube, porque esse entendimento, né? Esqueci do marketing também, que é um departamento super importante de você estar alinhado, mas a parte política do clube, esse entendimento vai fazer com que você consiga gerir todas as partes também, no sentido de não haver nenhum prejuízo político para quem dirige o clube, né, que são os diretores estatutários, vice-presidentes e o presidente. Aqui, beleza, Brasil. Maurício, gostaria até da sua intervenção também como um ex-presidente de clube, né? Como é que você vê essa questão do processo de formação de base? E você até colocou para mim aqui que o Genesis Training, essa questão do controle dos conteúdos, né? Maurício, fala para a gente aí. Primeiro é um prazer estar aqui de novo, assim, a Companhia do Brasil, a sua, do pessoal aí da universidade, enfim. Liga a sua câmera. Só agradecimento mesmo. A questão maior é a gente tem um desafio lá na Gênesis com relação a essa sua demanda aí, porque o Sidney Loureiro, que é o dono, um dos donos da empresa, que é o sócio da empresa, ele conversou comigo esse dia e falou: porra, o Brasil está com uma demanda lá para o Próspero, o Próspero está me passando essa batata quente, a gente vai ter que resolver isso. Porque o nosso foco hoje tem sido efetivamente a questão do sistema de gestão de escola de esporte. A Vasco Academy é um exemplo que utiliza o nosso sistema e a gente está aprimorando cada vez mais com a ajuda de vocês, porque vocês nos passam quais são aquelas demandas do dia a dia que a gente precisa corrigir, melhorar, colocar dentro do sistema, mas enfim. Mas eu conversei com o Sidney e falei: Sidney, eu acho que invariavelmente a gente precisa também ir para esse lado do clube de futebol, e a divisão de base ela é carente nessa questão. Então, como eu coloquei aí no chat, a gente realmente vai te ajudar, Próspero. A gente está pensando aqui de que forma a gente vai conseguir desenvolver isso aí no Vasco, com todas as dificuldades que a gente sabe de um clube de futebol, né? E isso vai acontecer até como um laboratório inicialmente no Vasco. A gente não vai desenvolver nada específico ainda para o mercado, mas a gente tem ideia sim de desenvolver um produto específico para a divisão de base, porque a gente sabe da necessidade que vocês têm de controlar o processo. E a gente se dispõe a ter um software hoje que controla todos os processos dentro de uma escola de esporte. É isso, amigo. Muito bom, Maurício. Muito bom tê-lo aqui. Tive o prazer de ser seu professor na licença C, lá na Granja Combari, né? Verdade. Você aqui hoje. Então, é sempre muito bom, muito salutar recebê-los aqui. Recebê-lo aqui, né? Estar conosco aqui. Beleza. João Marcos, só para a gente... Eu estou caminhando para encerrar aí, mas, João Marcos, você com a sua visão de ex-atleta, hoje professor, treinador lá do Vasco, como é que você vê essas questões do treino? Qual é a sua visão do que nós falamos aqui hoje? O Próspero, só uma questão aqui. João Marcos foi meu atleta, tá? Ah, é mesmo? Meia clássico, jogava muito esse cabeça em pé. Se ele fizer fora de campo o que ele fazia dentro de campo, eu acho que está bem servido, viu?
Eu vou depois prestigiá-lo aí num jogo quando voltar às atividades, que eu quero ver ele fora de campo, como é que ele é. Isso aí. O Abraço, João Marcos João. colocou o Felipe. O João Marcos colocou o Felipe Coutinho no banco, né? E essa história aí dá o que contar, né, prof? Mas vamos lá. Bom dia a todos aí que estão fazendo parte desse curso. Maurício, é um grande prazer estar falando com você. A gente está aqui compartilhando. Eu tive essa oportunidade de estar 3 anos no Botafogo e ver essa mudança, né? Principalmente na base do clube. Eu que jogava contra o Botafogo a vida inteira pelo Vasco, e depois, quando eu fui ser atleta do clube, eu vi a diferença e a evolução da categoria de base nos anos que você teve lá, o quanto a estrutura do clube melhorou. Então, um abraço, é sempre bom estar aqui falando com você. Manda um abraço lá para o Sidney também. Próspero, eu anotei aqui algumas coisas, são muitas coisas para a gente poder contribuir, mas eu vou tocar num foco principal aqui, que é no planejamento desses micros, né? Acho que é onde eu mais posso contribuir nesse momento. Eu acredito que para qualquer montagem de treino a gente precisa visitar o jogo. Eu acho que isso é fundamental. O que eu digo quando eu falo sobre visitar o jogo? Tem que ter lá o 11 contra 11 todo dia? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas para chegar num comportamento que eu quero que minha equipe ou que meu atleta individual ele realize no jogo, eu preciso que aquilo esteja muito claro no treino e não em forma de explicação oral, e sim nas regras e nos comportamentos que eu quero que eles realizem. Então, quando a gente vai montar uma sessão de treino, independente do método, e a gente vai falar sobre isso aí durante a semana, se ele é analítico, se ele é integrado, se ele é sistêmico, eu acho que tudo cabe no futebol, e o importante ressaltar é que existe treino analítico bom e treino analítico ruim. Existe treino sistêmico bom e treino sistêmico ruim. Então, o importante é a qualidade do seu trabalho e não é o método em si que você está utilizando. Mas a gente conseguir fazer com que os atletas, dentro dos constrangimentos que a gente realiza nas atividades, que eles consigam compreender no jogo, né, e realizar aqueles comportamentos. Acho que isso que é o interessante e é onde a gente pode refletir muito e pensar muito na qualidade dos nossos treinos. Teve uma pergunta ali, passando alguma dica de trabalho, de atividade, e aí, se eu pudesse contribuir também com essa pergunta, eu gostaria de falar que depende do que você acredita de futebol. Eu acho que no futebol tem várias maneiras de se pensar o jogo. O importante é, quando você vai montar a sua sessão de treino, é você entender a sua realidade e entender onde você quer que seu atleta queira, onde você quer que o atleta chegue, onde você quer que sua equipe chegue. Então, é a partir daí que você vai montar a sua sessão de treino. Então, não existe uma receita de bolo do que é ideal, do que é bom, do que não é bom. Existe a gente entender a nossa realidade, entender a faixa etária que a gente está trabalhando, entender a importância da competição, né? Você colocou muito bem aí que é importante vencer. Acho que faz parte da formação. São coisas que andam alinhadas, né? Quando a gente fala formar e vencer, o vencer é importante, até porque quando você mostra para o menino a importância de vencer, quando ele perde, você está trabalhando a frustração dele. E isso é um processo de formação muito importante, o menino aprender a lidar com as derrotas, né? Então, isso anda lado a lado. A grande questão é o peso que você vai dar nisso nas categorias de base. Eu acho que isso no Vasco, hoje, a gente caminha muito bem, o Brasil está aqui, sabe? E coordena esse trabalho. É lógico que o grau de importância de uma vitória no Sub-20 ele é muito maior do que um título carioca lá no Sub-9, onde eu tive a oportunidade de vencer ano passado. Então, assim, acabei me alongando um pouquinho aqui, mas é sempre bom a gente refletir sobre esses assuntos. Foram muitos assuntos hoje interessantes. Eu acredito que durante a semana aí a gente consiga, quando for um pouquinho mais específico sobre as questões de treino, a gente intervir aqui mais vezes, responder algumas perguntas também, se forem o caso, aí, dividir com você essas questões. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo aí. Muito bom, João Marcos. Muito obrigado. Douglas Coelho, você está aí também? Douglas? Eu acho que já... Beleza. Muito bom. Muito bom, Guilherme. Vamos encerrar, então, né? Que bom, nós passamos do tempo aí, mas é sempre salutar, né? É sempre muito bom. Guilherme.
Obrigado, professor, por mais esse dia. A gente teve uma última questão aqui do Guilherme, que tinha sido lida anteriormente, acho que não foi contemplada, e eu não sei se você prefere respondê-la amanhã, quando a gente retornar, em função do adiantado horário, professor. Pois não, pode falar. Pode falar? Tá. A pergunta dele foi a seguinte: qual o tamanho da importância dos profissionais de departamentos socioeducativos nestes processos? Sim. Tudo, assistente social, psicóloga, né? Hoje, por exemplo, o Vasco tem uma grande vantagem, o Vasco tem a escola Vasco da Gama, dentro de São Januário, né, que contribui muito, até por acompanhamento mais de perto do processo de escolarização, mas nós temos todo um mecanismo de controle, profissionais altamente competentes, trabalhando nesses setores, né? A psicologia, por exemplo, a Carol, que é a nossa coordenadora, faz um trabalho maravilhoso, inclusive a psicologia acompanha os treinos, o trabalho também da nossa assistente social, porque é muito importante essa relação, principalmente com as famílias, né? E nós temos realmente hoje um trabalho muito forte também acontecendo nesses departamentos, nesse núcleo. O trabalho realmente ele é criterioso em abranger o máximo possível, né, de todos aqueles aspectos, todas as variáveis que interferem nesse processo de formação. O Brasil até citou essa questão do profissional. Nós temos tido, desde que nós, né, chegamos aí no Vasco, uma relação muito boa. E veja bem o número de jogadores da base, né, que estão sendo promovidos e jogando no profissional, né? Nós temos profissionais lá hoje, o PC Guzmão, por exemplo, né, está em constante contato no nosso ambiente, sempre com a gente. O fato agora do Ramon Menezes ser o treinador do profissional do Vasco. Eu sempre encontrava com o Ramon nos jogos nossos, do Sub-17, do Sub-20, ele sempre estava lá acompanhando, né, como auxiliar técnico fixo do Vasco, né? O próprio Antônio Lopes, que conhece a história do clube, é um treinador vitorioso, um profissional vitoriosíssimo no Vasco, né? Um dos maiores treinadores da história do Vasco. E o Mazuco, como bem citou o Brasil, o Mário André Mazuco tem uma experiência, porque ele começou na base, então ele conhece de base, né? E ele sabe muito bem, porque já foi gestor de base do Curitiba, por exemplo. Ele sabe o que é essa relação base-profissional, mas nós sabemos que o profissional trabalha numa lógica totalmente, né, trabalha em cima de um resultado, em cima de toda uma pressão, né, mas hoje o trabalho da base ele tem sido eficaz também nesse sentido, de projetar jogadores para o profissional do Vasco. Veja aí o Thales Magno, né, o próprio Marrone, que acabou de ser negociado aí com o Atlético Mineiro, né, o Bruno Gomes, né, o Vinícius. Ou seja, nós temos vários jogadores hoje que estão no profissional da equipe do Vasco. Beleza? Guilherme, amanhã nós voltamos, vamos continuar o nosso curso aqui. E esse momento aqui também foi importante, dessas interações, né? Sempre faz parte. Muito obrigado a todos aí pela atenção e amanhã nós estaremos de volta. Ótimo, professor. Agradecemos mais um dia aí das suas contribuições para a formação de todos que aqui estão. A gente pede desculpa também aos que estão conosco pelo avançado horário. A gente tentou contemplar ao máximo todos que tiveram. A gente sai hoje com todas as dúvidas respondidas. Então, te agradeço pela disponibilidade, tá bom, professor Próspero? E amanhã a gente retoma aqui. Se quiser dar um último recado. Quer dar uma palavrinha aí, eu acho, hein? Hein? O Douglas quer dar uma palavrinha aí, eu acho, hein? Douglas. Tá sem áudio, Douglas. É o áudio. Beleza, então. Nós voltamos amanhã. Amanhã a gente abre com o Douglas. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, professor. Tchau.